Olá pessoal, sejam bem-vindos, um ótimo domingo para todos. Hoje é dia 22 de março de 2026 e você está no canal JM Clima e Previsão. E eu já quero começar o vídeo agradecendo a todos vocês que são inscritos no canal, você que sempre deixa aquele comentário, muitíssimo obrigado. Você que não é inscrito, inscreva-se. Comente, compartilhe e ative as notificações para você ficar por dentro de novos conteúdos. E nesse vídeo que eu quero apresentar para vocês os acumulados de chuva no Brasil nos últimos 5 dias, né? Esse mapa reúne dados de segunda-feira, dia 16, até sábado, dia 21, ontem, né? Portanto, essa semana, né? De segunda-feira até ontem. A gente observa que essa semana teve bastante chuva espalhada por várias regiões do Brasil. Mas a gente observa que a chuva ficou mais concentrada no centro-norte do Brasil, parte do centro-oeste e parte da região sudeste, principalmente Minas, parte do Rio e do Espírito Santo. Mas vamos começar aqui pela região sul do Brasil. Olha só, entre segunda-feira, dia 16, e sábado, ontem, dia 21, a região sul teve algumas chuvas. Não foram chuvas muito fortes, muito significativas, o acumulado, mas ficaram ligeiramente aqui na casa aí até dos 30 milímetros em alguns pontos, principalmente aqui no norte e noroeste do Paraná. Quando a gente olha para o estado de Santa Catarina, a precipitação ficou mais baixa, na casa entre 12 e 20 milímetros em determinados pontos. Assim como no estado do Rio Grande do Sul também, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul, a chuva ficou na casa aí dos 20 a 25 milímetros. Mas nas demais áreas aqui do sul do Brasil, principalmente aqui no sul do Rio Grande do Sul e sudeste, o tempo ficou mais seco. Teve algumas precipitações na casa aí até 9 milímetros, mas nessa parte aqui, bem ao sul do Rio Grande do Sul, o tempo ficou bastante seco nessa semana. Não teve grandes acumulados de chuva. Quando a gente vem aqui para a região sudeste, a gente observa que teve bastante chuva em São Paulo, principalmente no centro-oeste de São Paulo. Teve acumulados na casa até de 40 milímetros nessa região, que bem a oeste de São Paulo, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do estado de São Paulo, tivemos precipitações boas aqui na região metropolitana também. Na região metropolitana de São Paulo, teve precipitações na casa aí dos 40 a 50 milímetros. E aqui no nordeste do estado, na divisa aqui com Minas Gerais, teve precipitações em alguns pontos de até 60 milímetros. Então essa semana foi bastante... teve bastante chuva no estado de São Paulo essa semana. Quando a gente olha para o estado de Minas Gerais, a gente observa que teve bastante chuva espalhada por todo o estado, principalmente o centro-sul, centro-leste e a região do Triângulo Mineiro aqui, pegando também o oeste. Teve chuvas ainda no norte do estado. As precipitações ficaram aqui na casa no norte do estado, ficaram aqui na casa entre 15 e 30 milímetros em alguns pontos. Já aqui nas proximidades da divisa com a Bahia, ficou na casa aí dos 25 milímetros. Mas quando a gente olha aqui a grande parte do estado de Minas, as chuvas ficaram entre 40 e 60 milímetros. Teve pontos que teve chuvas de até 80 milímetros nesses 5 dias, entre segunda-feira, dia 16 e sábado, dia 21. Assim como o estado do Rio de Janeiro também apresentou algumas precipitações, principalmente no centro-norte do estado, que ficaram na casa aí dos 40 milímetros de acumulado. Nas demais áreas do Rio de Janeiro, o tempo as chuvas ficou mais fracas, mas na casa aí do acumulados entre 25 e 30 milímetros. Quando a gente vai aqui para a região centro-oeste, a gente observa que teve bastante chuva espalhada pela toda a região centro-oeste, principalmente Goiás que teve acumulados aqui no sul do estado de até 125 milímetros em alguns pontos, mas na maior parte do estado ficou aí na casa entre 40 e 80 milímetros. Já no Mato Grosso do Sul, a gente observa que teve chuvas de acumulados de 40 a 60 milímetros em alguns pontos, principalmente aqui no norte e no nordeste do estado do Mato Grosso do Sul. Na parte central do estado ficou na casa aí dos 40 e no sul também do estado na casa dos 40 milímetros. Nas outras áreas do estado do Mato Grosso do Sul, as precipitações ficou ali entre 20 e 30 milímetros nesse período de 5 dias. Já no Mato Grosso, a gente observa em grande parte do Mato Grosso, as chuvas ficaram entre 40 e 80 milímetros, principalmente aqui no centro-norte do estado, aqui nessa região, aqui acima
mostra aqui no mapa que teve chuvas de até 80 milímetros em alguns pontos. Aqui no sudoeste do estado do Mato Grosso, o tempo ficou um pouco mais seco em alguns pontos aqui. A precipitação foi mais baixa, ficou entre 7 e 9 milímetros, mas não quer dizer que não choveu. Teve algumas precipitações, mas foram de baixo volume. Quando a gente vai aqui para a região norte do Brasil, a gente observa que a região norte teve bastante chuva. Começando aqui pelo estado de Rondônia, teve precipitações aí na casa dos 25 a 30 milímetros. E passou também alguma coisinha aqui de até 40 milímetros. Quando a gente chega aqui no Acre, a parte leste aqui do Acre também recebeu precipitações boas na casa aí dos 40 milímetros. E nessa parte mais do centro para oeste do estado, a gente vê que nesse mapa mostra que ficou na casa dos 30 milímetros os acumulados. Em grande parte do estado do Amazonas, os acumulados foram muito bons. Ficaram entre 40 e 125 milímetros em alguns pontos. Desculpem. Quando a gente olha aqui pelo oeste do estado, o tempo já ficou mais, as precipitações ficaram mais reduzidas, mas que foram boas precipitações que ficaram na casa dos 30 milímetros. Aqui na região norte do Brasil, o tempo só ficou mais seco aqui mesmo no estado de Roraima, principalmente aqui no centro-leste do estado de Roraima, o tempo ficou mais seco, mas não quer dizer que não teve precipitações. Já no sul do estado de Roraima, teve algumas precipitações que ficaram na casa aí entre 40 a 50 milímetros em determinados pontos. Quando a gente vem para o estado do Pará, a gente observa que teve bastante chuva pelo estado do Pará. Precipitações ficaram aí entre 40 até 125 milímetros em alguns pontos, principalmente aqui na região da Ilha do Marajó e aqui aqui na região nordeste do Pará, aqui na divisa aqui com o estado do Maranhão. A gente observa que essa região aqui teve chuvas de 150 milímetros. Então, olha só, essa região aqui na divisa com o estado do Maranhão teve precipitações até 150 milímetros. Já o estado do Amapá, as precipitações ficaram aí na casa entre 40 e 80, podendo em algum ponto ter chegado até 100 milímetros. O estado do Tocantins também apresentou em grande parte do estado chuvas na casa de 40 a 80 milímetros, só ficou mais as chuvas mais fracas aqui no sul do estado, mas que ainda teve boas precipitações que variaram aí entre 15 e 30 milímetros. Quando a gente chega aqui na região nordeste do Brasil, a gente observa que a chuva foi bastante chuva no Maranhão, principalmente no noroeste do Maranhão, que teve precipitações aí na casa dos 150 milímetros. Então foi bastante chuva. De uma maneira geral, todo o estado do Maranhão, as chuvas ficaram muito boas, ficaram entre 40 e 150 milímetros. Foram bastante chuvas, bastante distribuídas nessa semana por todo o estado do Maranhão. Quando a gente chega no estado do Piauí, a gente observa que o centro-norte do estado teve boas precipitações, que ficaram na casa dos 40 a 80 milímetros nesse período de uma semana, de 5 dias. No sudoeste do estado também teve algumas precipitações na casa dos 40 a 60 milímetros, e na maior parte do estado as precipitações não passaram de 30 milímetros, principalmente aqui no sudeste do estado, aqui no centro-leste, divisa com Pernambuco, aqui também nessa parte divisa com a Bahia. As precipitações variaram, mas não passaram de 30 milímetros aí em 5 dias. Já o estado da Bahia, a gente observa que nesses 5 dias, entre segunda-feira 16 e sábado dia 21, a chuva ficou mais concentrada aqui no oeste, sudoeste e alguns pontos no norte e centro do estado, mas foram precipitações bastante isoladas que nesse mapa nos indica que não passaram de 30 milímetros de acumulado. Nas demais áreas daqui da Bahia, principalmente no centro-norte da Bahia e no centro-leste aqui na região de Salvador, foram pouquíssimas chuvas ou quase nada, que acumulados aqui não chegaram nem a 9 milímetros em alguns pontos, principalmente nesses pontos que vocês verem mais amarelo. Da mesma forma, a gente observa que o estado de Sergipe e de Alagoas, entre Sergipe e Alagoas, a chuva foi muito pouca ou quase nada. Nesse período de uma semana, os acumulados foram muito baixos, mas em algum ponto deve ter caído alguma chuvinha, mas os acumulados foram muito baixos. Quando a gente observa o estado de Pernambuco, a gente observa que aqui no centro-leste do estado o acumulado foi baixo em 5 dias, mas aqui no centro-norte do estado, aqui na divisa entre o oeste da Paraíba e sul do Ceará, nessa região aqui de Verdejante, na região de Serra Talhada, teve precipitações que variaram entre 9 e 30 milímetros em alguns pontos.
E na região aqui de Araripina também teve boas precipitações que ficaram na casa dos 30 milímetros em alguns pontos. Já nessa região sudeste aqui do sudoeste, né, do estado de Pernambuco, aqui na região de Afrânio, o acumulado de chuva foi um pouco baixo, mas teve algumas precipitações. Quando a gente sobe para o estado do Ceará, a gente observa que em todo o estado do Ceará teve boas precipitações, que variaram, né, ficaram ali entre 25 e 80 milímetros em alguns pontos, principalmente aqui na região bem divisa aqui entre Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, bem aqui na pontinha, na tromba do elefante aqui, e no oeste da Paraíba também tem precipitações na casa dos 80 milímetros em alguns pontos. Rio Grande do Norte também, grande parte do estado ficou aí na casa aí dos 60 a 80 milímetros. Nas demais áreas do Rio Grande do Norte as chuvas foram um pouco mais fracas, mas teve alguns acumulados entre 9, 25 até 30 milímetros aqui no centro do estado. A Paraíba, a gente observa nesse mapa que em grande parte da Paraíba os acumulados aqui, principalmente do centro para o leste, foram muito poucas, né? Variaram entre 9 e 20 milímetros, mas do centro para o oeste, aí elas já variaram entre 30 e alguns pontos aqui chegou até 60 milímetros. Como eu já falei anteriormente, aqui no estado de Pernambuco também, em grande parte aqui no centro-norte do estado, as precipitações ficaram aí na casa dos 30 milímetros em alguns pontos. Meus caros, essas informações são informações do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, que nos mostra esse prognóstico, né, das chuvas no Brasil em 5 dias, entre 16 de março e 21 de março. Então, esse mapa aqui é de uma semana, né, da segunda-feira, dia 16, até ontem, dia 21, que nos mostra como ficou a distribuição da chuva pelo país. Então, eu já vou agradecer a todos vocês inscritos no canal, está sempre acompanhando, muitíssimo obrigado. E você que não é inscrito, inscreva-se. Se você gostar do tipo de conteúdo que o canal apresenta, inscreva-se, deixa aquele joinha, comente, compartilhe e ative as notificações para você ficar por dentro de novos vídeos. Então um abraço e até o próximo.